Você vai pegar o flangeador, vai conectar ele na tubulação, na medida da tubulação correta. No caso aqui eu estou usando 3/8, tá? Vou abrir a borboleta aqui, tá vendo? Essa borboleta é móvel, você vai abrir até que ela encaixe aqui embaixo. E aqui essa borboleta é fixa, tá? Essa única aqui que é móvel. Por que ela é móvel? Para você poder abrir o flangeador, tá vendo? O flangeador ele abre, ó. Ele abre. E quando você afrouxa aqui, ó, tá vendo? Então eu verifico qual é a tubulação que eu estou usando, vou encaixar exatamente no furo que eu preciso. Agora uma coisa importantíssima aqui: como eu sei o tamanho do flange que eu preciso fazer para encaixar essa porca aqui, para que ele não fique maior do que essa circunferência aqui, que essa entrada aqui? Isso é algo que você vai ter que treinar, tá? Não é algo que eu consiga te explicar aqui e você aprendeu. Como que eu aprendi? Olha, você bota o flangeador assim, nesse sentido. Você tá vendo esse espaço aqui, ó, passando do flangeador? É o que vai determinar o tamanho do seu flange, ok? Então, eu costumo deixar ele mais ou menos aqui, ó, nessa medida aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou dar uma baixadinha, dar uma afrouxada aqui e vou abaixar ele mais um pouquinho aqui. Agora, dá sempre certo? Não, tem vezes que você vai precisar refazer, tá? É como eu falei, isso aqui é prática. Então, como que você faz? Deixou essa medida aqui, ó, tá vendo? Não consigo especificar para você qual é a medida, mas no vídeo você vê que é bem pouquinho. E aí eu aperto a borboleta para quê? Para travar. Aperta bem, não precisa apertar de outra maneira, somente com a mão já é o suficiente, ó. Aperta essa borboleta aqui, do lado de cá. Aqui eu estou conseguindo fazer todo esse movimento com o flangeador, mas trabalhando no local lá, você vai ter que ver uma posição que você consiga apertar essa borboleta com essa tubulação no lugar, porque senão, aqui o tubo está solto, mas lá no serviço, no campo, às vezes esse tubo aqui está preso em algum outro lugar, está vindo de alguma outra parte da geladeira ou do freezer, que você não vai conseguir ter essa manipulação que eu estou tendo aqui, ok? Aqui é só para você aprender. Então, você que vai trabalhar com reparo de geladeira, já se prepara, que a gente trabalha em posições agachados, né? De joelho muitas vezes. Às vezes você tem que se abaixar para você poder olhar de baixo para cima. Então, assim, tudo isso eu estou te explicando para você entender. O trabalho é um trabalho muito gratificante, né? Você precisa ter também uma paixão, você precisa ter um gosto pela profissão, mas vão ter esses percalços que você vai precisar lidar, tá? Então, aqui você está conseguindo ver essa medida certinha porque eu estou manipulando. Então isso precisa ficar claro. Você vai lá você vai ter que ter. Por isso é importante você ter um tubo desse na mão e você ir treinando, para quando você chegar lá na situação, você já sabe, pô, vou deixar esse tamanho aqui, que é o suficiente para eu fazer o meu flange. Uma outra coisa muito importante: por que que a minha porca já não está colocada aqui? Tá vendo? Porque isso acontece constantemente se você não tiver atenção. Você faz o flange e esqueci de botar a porca. Você tem que cortar o flange, porque ele não vai conseguir entrar por cima aqui, ó. Tá vendo? Não vai conseguir entrar por cima. Então você vai ter que cortar o flange, o tubo, fazer o flange novamente. Então toda vez que você for fazer um flange, o tubo estando preso em algum lugar, né? Você primeiramente precisa colocar, quase que cai aqui, ó. Você precisa primeiramente colocar a porca e na posição correta. Se o seu flange vai ficar para cá, a porca vai entrar aqui, tá? Ó. Bom, aqui, como eu falei, eu tô com o tubo solto, então tá muito mais fácil. Mas no serviço lá,
você já teria que ter entrado com essa porca para botar o flangeador em sequência para você poder fazer o flange. Ficou claro isso? Isso é muito importante para que você não perca tempo, não perca tubo, que às vezes o pedaço que você tem para fazer o flange também é pequeno. Então fique atento a sempre deixar a porca antes do flange, beleza? Vamos em frente? Flange no lugar, tubo no lugar, porca no lugar. O que a gente vai fazer? Vamos pegar a nossa outra parte do flangeador, que é o castelo, que é a ferramenta que vai fazer o flange. Se você perceber, ela é tipo que um ponteiro, né? Ela que vai abrir essa ponta aqui, ó, que vai abrir a tubulação, vai fazer a abertura da tubulação. E é porque que tem essas extremidades côncavas aqui, ó, esse vão aqui, né? O que vem esse vão? Desse lado e desse lado, que é ele que vai travar, ó, para que nada saia do lugar. Então aqui, ó, você vai encaixar ele dessa maneira aqui, certo? Conseguindo ver? Eu vou botar assim para você ver melhor, ó. Vou até sair um pouco de cena aqui, ó. Você vai encaixar exatamente aqui. E ó, quando você faz esse movimento, ó, ele trava, ó, não consigo tirar, tá vendo? Só consigo tirar se eu rodar, tá vendo? Aqui, ó, encaixei no tubo, girei, travou. Travou, eu vou segurar e eu vou começar a rodar, tá? Ó, e o fato de eu começar a girar aqui, ó, ele vai começar a abrir a tubulação para o meu flange ser feito. Como eu falei para você, lá no serviço, e você tem que fazer uma certa força, tá? Lá no campo de trabalho, lá do serviço, você não vai ter essa mobilidade muitas vezes que eu tô tendo aqui, porque eu tô com um tubo solto na mão. Então, por isso, para ficar mais rápido aqui, mais dinâmico, a gente não perder tempo, eu vou virar o tubo. Pode ser que também seja essa posição que você vai trabalhar lá, não sei. Mas você vai girar aqui, ó. Essa borboleta aqui. Ó, de cima. E você pode... Aí eu aporto aqui, mas depois eu pego. Ó. Você precisa fazer a força até que o flange fique faceado aqui na base, né, do flangeador, né? Alguns locais, né, aqui na nossa cidade chama de flangeador, mas em alguns lugares são chamados isso aqui de mesa também, né? A mesa e castelo, tá? Não importa como é chamado na sua cidade aí, o importante é que você conheça a ferramenta e saiba utilizá-la, tá? Então aqui, ó, apertei meu flange, já chegou na base aqui do flangeador e agora eu vou afrouxar. Vou fazer uma força aqui, estou afrouxando, afrouxei, girei, tirei meu flangeador e aqui está o meu flange. Não sei se você consegue ver aí, ó, tá vendo? Ficou passou um pouco das extremidades. Uma outra coisa importante, você tá vendo que tem uma limalhazinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar. Tem uma limalhazinha aqui. Essa limalhazinha você pode pegar a lima, que a gente fez a limpeza do tubo, e você passar de leve, tá? Ó, de levezinho, para tirar dar uma escariadazinha, para tirar essa limalhazinha, porque isso pode entrar no sistema e acabar com todo o seu serviço. Entupimento de filtro, o tubo capilar fininho pode ocorrer. Então sempre que terminou de fazer o flange, dá uma limpada aí, ó, de leve. Se você não tem lima, passa uma lixa, mas é importante deixar sem essa limagem. Fez o flange, tirou o castelo, agora a gente vai afrouxar aqui a tubulação para tirar a tubulação, né? Para a gente poder tirando aqui, ó, tô afrouxando as borboletas.
vou abrir aqui para poder tirar o tubo. Ó, abri, tirei o tubo. O que ocorre? Como eu falei para você, aquela distância que eu deixei, ela ficou um pouco maior. Eu usei 3/8, ela ficou um pouco maior do que a circunferência aqui do 3/8. Então agora vamos ver como que vai encaixar na porca. Tirei o flangeador, tirei o tubo, meu flange está feito, tá? Aqui está meu flange, você consegue ver, ó, tá vendo? Que é uma abertura que faz na tubulação. E agora eu consigo encaixar a minha porca. Lembrando que esse procedimento que eu estou fazendo aqui posteriormente ao flange é porque o tubo está solto na minha mão, ok? Então eu consigo fazer, mas é importante que quando você for fazer o seu trabalho lá, você põe a porca primeiro para fazer o flange depois, porque senão o tubo aqui, por exemplo, tivesse vindo de uma geladeira, você não conseguiria encaixar agora a porca aqui. Então você precisa encaixar ela primeiro por aqui, antes de fazer o flange. Estou repetindo isso porque isso é muito importante. A gente na pressa, não na pressa, mas na preocupação de acertar o flange, a gente acaba esquecendo da porca. Então toda vez que for flangear, coloque a porca primeiro, tá? E aí vamos ver como ficou? Olha aqui, ó. Ó, olha aí, perfeito, tá? O ideal é que seja mais justo e rente possível, ó, que não fique com folga, para não haver vazamento, tá vendo? Ó, o flange ficou perfeito. Achei que tivesse ficado maior que a circunferência, mas ficou exato, tá vendo? Mediante isso aqui, ó, o tubo não sai mais, ó, o tubo não sai mais. Com isso eu consigo fazer a união tranquilamente aqui na minha tubulação. Aquele flange ele vai casar, deixa eu abrir aqui para você ver. O flange que eu fiz, né, vou tirar a porca aqui, ó. Ele vai casar exatamente aqui nesse ressaltozinho, esse rebaixo aqui, ó, tá vendo? Ó, olha só, ó. Isso aqui precisa estar perfeito para que não haja vazamento. Então quando você apertar a porca aqui, né, vou botar assim para facilitar, ó, não haja vazamento nem aqui, tá? Nem na frente, nem atrás. E aqui você precisa saber exatamente o torque certo para apertar aqui. Ah, Ronald, qual é o torque? Não vou entrar nesse detalhe de torque, porque você não vai ter uma chave torque na hora. Se você tiver, maravilha. Mas aqui você vai usar duas chaves inglesas. A gente vai passar pela aula de ferramentas. Eu vou te mostrar o que é uma chave inglesa. E você vai apertar. Mas você também depois vai conferir se há vazamento com uma outra ferramenta que nós vamos utilizar aqui. Quero que você entenda nesse momento é sobre flange. Como fazer o flange. Qual ferramenta usar para fazer o flange. E a atenção que você precisa ter para manter a porca aqui, tá? E o seu flange fique correto. Ok? Então você viu flangeador, castelo, lima, tubulação, tudo nessa aula agora, tá? Vamos passar para uma outra ferramenta que você vai precisar aprender também para trabalhar com geladeiras, ok? Então ficou claro aí, assim que se faz o flange, para isso que serve o flange. Em alguns casos na refrigeração você vai precisar unir tubulações desse modelo aqui. E é isso que eu quero que você aprenda nesse momento. Então, isso que eu quero que você aprenda. Então pegue um tubo de 1/4, de 3/8. Se você já tem um flangeador, se você já tem a ferramenta, pratique para que você seja um expert em flange. Que o flange bem feito vai evitar futuros vazamentos, futuros retornos no seu cliente, e isso é muito importante.